tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de dezembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2150. Tem 5 páginas, 44 logias e 15 máximos. Eu chamo a atenção que no detalhismo tem 11 máximos. O tema, autossuficiência intelectual. A especialidade, mental-somatologia. Definição. A autossuficiência intelectual é a técnica de aurir neo-ideias para o desenvolvimento da criatividade mental somática. A elaboração pensênica crítica, desreprimida e liberta. A autopensenização original. A autossuficiência intelectual aurida após o acúmulo de conhecimentos generalizados. A autobagagem existencial superando o patrimônio cognitivo atual da humanidade. A composição de ideias pioneiras. As pesquisas exaustivas e perseverantes por fontes ou novas fontes cognitivas. O acolhimento crítico às neocognições. O dinamismo nas desconstruções e reconstruções de autoconvicções perante o surgimento de neofatos e neoparafatos. A ilusão da suficiência ou dissuficiência intelectual da consim fechada em autorreflexões rebarbativas, desprezando a consulta ao vasto acervo cognitivo disponível no cosmos. A erudição parapsíquica inerentemente autoexperimental. Agora, na argumentologia tem um tópico aqui da taxologia, com 10 categorias de atitudes ou atividades capazes de fornecer neo-ideias para o desenvolvimento da criatividade mental somática, da consciência lúcida, seja homem ou mulher. Na remissiologia destacamos 5 verbetes. Auditoria da pancognição, instantaneidade consciencial, inteligência técnica, intra-articulação heurística, nicho da neo-ideia. Frase enfática. A condição intraconsciencial da autossuficiência intelectual erudita é o coroamento dos altos esforços da consciência lúcida, homem-mulher, quando dedicada ao autodidatismo ininterrupto. A frase enfática eu acho que a gente pode apresentar para a Rosa, porque essa não tem jeito de você mexer muito. A única coisa que tem autossuficiente que não está em itálico, eu vou colocar. Agora, qual a qualidade intraconsciencial da autossuficiência intelectual vivida por você? Você emprega os recursos do autodidatismo como rotina? Agora, mega análise. Eu destaquei aqui 20 itens. Mental somatologia, neo-ideias, criatividade, independência, autocapacidade, dinamismo, erudição, autodidatismo, penserologia, mundividência, autossustentação, produtividade, auto-organização, ortopensanização, autocogniciologia, holomaturologia, paracerebrologia, intraconscienciologia, autoevoluciologia e, que não pode ficar de fora, autossuficiência. Agora, questionamentos. Estou estudando alguns pesquisadores clássicos, dentre eles Charles Richer. Considerando que ele foi contemporâneo de Kardec, qual conceito o senhor tem do trabalho dele? E sobre o João Batista Rustem? Olha, o Charles Richer foi fora de série. Na verdade, foi ele que deu o nome de parapsicologia para esse ramo da ciência que está aí para estudar os parafenômenos. E ele fez uma classificação dos fenômenos muito boa. Agora, o trabalho dele, então, ele, além disso, ele foi nobelista, recebeu a Laura de Prêmio Nobel, etc., pela pesquisa dele. Agora,
em outra área, né? A área da medicina. Agora, sobre João Batista Rustem, esse é besteira. Criou uma opção de coisa só para aparecer. Era um advogado e fez muita besteira. Os espíritas estão brigando sobre os conceitos que ele lançou até hoje. E são tudo furado. Falta muita lógica no processo do rustenguismo. De que maneira podemos identificar se uma pessoa tem afinidades e proex em comum na formação da dupla evolutiva? Olha, o melhor é você passar a pessoa pelo conscienciograma. Faz o conscienciograma seu e da outra pessoa. Aí você vai ter uma ideia. É a chamada heteroavaliação, avaliação de fora para dentro. Em paradoxologia, poderia explicar o paradoxo do domínio de retromental somas, agilizar o domínio do neo-mental soma, e também o paradoxo independência íntima e independência interconsciencial. O caso é o seguinte: o retromental soma, se a pessoa tem alguma memória um pouquinho melhor, ela pode ajudar demais, porque na hora que ela tem novas experiências aqui, na vida atual, ela começa a fazer as conexões, os cotejos, e estabelece os contrastes e paralelos com aquilo que ela lembra, que ela vivenciou antes. Então isso pode ajudar muita pessoa. Agora, o paradoxo da independência íntima e interdependência interconsciencial, porque a independência íntima, ela existe. Você pode pensar o que você quiser dentro de você que ninguém segura, em qualquer época. Agora, a interdependência interconsciencial é porque você depende muito do ambiente onde você está. Se depende desse ambiente, que é o holopensene, é preciso ver as consciências que aparecem nele. Quais são os atores e figurantes, componentes do seu cenário. Isso influi no seu modo também de viver e principalmente de vivenciar. Eu já vi o senhor falando para pessoas fazer exteriorização pelos cômodos da casa. No meu quarto eu posso exteriorizar a casa toda sem que eu precise me deslocar para cada cômodo. Escuta, você não é paralítico, então qual é o problema? Está querendo fazer jeitinho. Então ele vai fazer um mirante ou uma central de energia lá para a área, para a casa toda. Se sim, poderia dar dica de como fazer? Não, o problema é você percorrer cada cômodo para você limpar aquilo que seja de energia gravitante do local. E pessoalmente, diretamente, é melhor do que a distância. A energia acompanha a imaginação e a concentração, é um problema seu. Poderia explicar melhor sobre o banho atlético? Olha, banho atlético é o seguinte, é você tomar um banho fazendo ginástica. Então você, em vez de apenas ensaboar, você faz uma massagem no seu corpo. Movimenta as coisas, o braço, perna, etc. Isso debaixo do banheiro, às vezes, do chuveiro, ajuda muito a pessoa. Agora, aí é a pessoa que vai ver. Você pode fazer aquilo que chama ginástica calistênica, que ajuda junto com a água. Isso aí é interessante. Agora, a pessoa se sente bem com isso, que a água anima, você exterioriza energia, essa coisa toda, tudo ajuda. Existe até um processo que eu falo lá sobre o processo da água do chuveiro e a energia da pessoa, como é que faz. E também o processo do ar-condicionado, um condicionador de ar e a energia da pessoa. É só examinar que tem mais coisas sobre isso. Poderia explicar com detalhes o item autobagagem existencial superando o patrimônio cognitivo atual da humanidade? Está na fatologia. O caso todo é o seguinte: a autobagagem existencial, o patrimônio cognitivo atual da humanidade é um, mas nós vivemos dentro de uma sociedade patológica. Então, se você tem algum parapsiquismo, já tem alguma noção mais avançada, você vai ter uma visão maior do que isso. Então, é preciso olhar isso com calma. Como se consegue essa superação tão grande? Alto esforço, evoluindo, enfrentando as conquistas evolutivas. E também a teoria da usina consciencial. A usina consciencial é você é uma usina consciencial, pensa nisso. Agora, divida o processo da energia. Tudo isso aqui tem verbete, né? Eu já falei.
E a paratecnologia intelectiva ímpar. Isso aqui é quando a pessoa ela tem a visão das lembranças com retrocognição, às vezes até do período intermissivo. Então ela vai alcançar neo-verpons, neo-ideias dentro da heurística, dentro da verponologia. E isso então amplia a cabeça dela. No meu caso, por exemplo, eu uso muito as técnicas do Zéfiro, aquilo que eu aprendi fora daqui, não só em vidas anteriores, como também em intermissões prévias. Gostaria de saber sobre a homossexualidade e masturbação, se isso prejudica, como devo me posicionar quanto ao homossexualismo e à masturbação? Tem algum verbete ou vídeo sobre isso? Primeira coisa é o seguinte, tem muita coisa que nós já escrevemos, agora pega na enciclopédia e procura pelo Find o nome, homossexualidade, masturbação, que você vai ver alguma coisa. Primeira coisa, masturbação é uma coisa que não faz mal, desde que a pessoa saiba fazer, sem fazer evocação de outras pessoas, senão isso aí é assédio, é como se a pessoa estivesse evocando o assédio. Isso é inevitável. Evocação é perigoso com a masturbação. Agora, o homossexualismo é um negócio também difícil, mas a gente tem que respeitar. A pessoa faz do corpo dela o que ela quiser. Por isso que tem gente que muda de sexo, faz até cirurgia, transexualidade, essa coisa toda. Mas isso não é bom. Se você for pensar a rigor, a homossexualidade, ela é antifisiológica. Ela vai contra as funções do corpo. Eu falo, por exemplo, que a homossexualidade é igualzinho você colocar o sapato nas mãos e as luvas nos pés. É um negócio que é um pouco, né, desajeitoso, né? Tem que pensar muito nisso. Agora, cada um faz o que pode. As pessoas gostam de arranjar novidade. Agora, quando as novidades vêm com a morfologia do corpo, cria problema para essas pessoas. Nós temos que lembrar, na questão de homossexualidade e lesbianismo, a coisa mais séria que tem são os paramutantes. Agora, para isso é bom você estudar. O que a gente já falou sobre isso? Meu marido começou a ter TENEPS há poucos dias. Nesse horário, costumo estudar em outro cômodo da casa. E ultimamente tenho sentido muito sono. Por isso, procuro fazer a ouve para não dormir. Ontem, além do sono excessivo, tive algumas descoincidências, mas mantive o controle novamente para não dormir. Isso é normal? Sim, não tem nada demais, não estou vendo nada demais nisso, não. Anota as coisas e ajeita os horários com seu maridinho. Faz parte do serviço. Aqui eu estou com o 7º Fórum da TENEPS, 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. Pontuações, alunos 76, palestrantes 26, equipes de apoio da monitoria 29, total 131 pessoas, 51 mulheres, 51 homens e 80 mulheres. Tenepsistas 105, 60 mulheres e 45 homens. Países: Brasil, Alemanha, Argentina, Portugal, Nova Zelândia e Suécia. Agora, eu queria falar aqui para uma nossa amiga, o nome que ela mesma está falando que eu posso falar é Jaque, para você ficar sabendo que é com você que eu estou falando. Jaque, então presta atenção. Você está com a baratosfera dentro de casa. Todo mundo está envolvido aí com assediadores violentos. Eu aconselharia você, na minha condição de avô, o seguinte: pega aqueles que estão mais perturbados e interna durante uma temporada num spa, que tenha médico que possa atender a pessoa. É um spa de tratamento. Isso é o ideal, é um resort, um hotel que tenha médico que atenda a pessoa. Eu acho que alguns de vocês, se puder todos, o ideal seria internar a família inteira. Do jeito que eu estou percebendo que você confessa aqui, ao todo não é fácil. São 6 pessoas, mas a situação é precária. Olha, e a começar de você, tá certo? Você sabe muito bem de que eu estou falando. Agora, não se pode brincar com isso não, tá?
Você já viu que o negócio esteve quase à beira da morte. Amanhã pode acontecer. Quem promete, pode cumprir. Abra o olho com isso. Vê se me entende tudo que eu estou falando. Estou falando bem claro porque você mesmo pediu para falar. Não se brinca com isso. Esse caso da sua filha ter impedido o processo, isso é um aviso violento. Se você recebeu esse aviso, eu estou te dando o segundo. O meu ainda é mais brabo ainda. Que eu acho tudo é uma irresponsabilidade. Agora, da sua parte, é preciso você tomar uma resolução imediata. E outra coisa, faça isso já, agora, hoje, imediatamente. Não brinque. Eu não quero que amanhã você vai falar outra coisa para mim aqui, mais trágica ainda. Isso vai ficar pior. Eu estou falando, gente, não falei o nome da pessoa, não. Isso é um apelido dela que ela sabe, que ela mesmo deu o nome, que eu sabia que é com ela que eu estou falando. O negócio é violento, eu não vou falar aqui o que é. Mas são daquelas coisas que eu falo, que law and order, da Atena, esse negócio, isso é fichinha. O que aconteceu aí é terrível. E outra coisa, foi só um aviso, não chegou a materializar a tragédia, mas ficou perto. É uma vergonha. Ela tem que tomar providência. E ela é a primeira que entra na história. Ela também está. Agora, tudo é a vida moderna, tóxico e loucura. Agora, eu quero agradecer aqui ao João Roberto Carvalho, meu amigo lá de Campinas, que me mandou mais os remédios, eu estou esperando aí quando chegar, e também esses dados aqui sobre dieta. Olha, você vai falar para sua esposa que eu respeito muito a ela sobre o negócio de peixe, mas não estou de acordo. Eu acho que é bom a pessoa comer peixe mesmo, porque não tem outra saída. É preferível isso, nessa altura dos acontecimentos, do que nada. O dia que ninguém mais comer animal nenhum, tudo bem. Mas, por enquanto, eu acho que ainda não dá para apelar para essas coisas, não. Tem que ir com calma. De modo que peixe ainda ajuda muita gente. É preferível peixe do que carne vermelha, essa coisa toda que eu vivo falando aqui. Agora, ó, muitas graças por tudo que você tem feito. Valeu a pena, tudo que você mandou. Agora, eu então deixo aqui com vocês esse meu processo da autossuficiência intelectual. Vamos pensar bem nessa história e eu estou aqui para a gente debater aquilo que vocês quiserem. Senhor Paulo, sim. Na página 42, Códigologia, eu queria que você aprofundasse a condição do CPC da pessoa e a capacidade o nível produtiva. do Código Pessoal de Cosmoética dimensionando a capacidade produtiva da usina consciencial. É isso? O caso todo é o seguinte: você, pelo seu Código Pessoal de Cosmoética, se define uma série de condições na sua vida. Mas agora, uma das coisas, por exemplo, que esses emissários do transmentor estavam vendo, é o nível do Código Cosmoética de cada pessoa aí. Eles andaram examinando isso. Porque eles acham que isso é uma, vamos dizer, unidade de medida, de aferição do povo. Eles andaram olhando isso muito. Agora, aqui eu estou falando justamente disso, dimensionando a capacidade produtiva da usina consciencial. Porque nós somos uma usina consciencial, nós produzimos as coisas, nós temos força. Eu mesmo digo que a vontade é o maior poder que a pessoa tem. A partir disso, ela usa o resto. De modo que é muito importante ver se isso faz parte do Código Pessoal de Cosmoética da pessoa. Por exemplo, o que é que você coloca sobre parapsiquismo no seu Código Pessoal de Cosmoética? Cada um deve pôr aquilo que ele está precisando ou ela está precisando de alcançar. Então, vale a pena pensar. Professor, sim. No B, dentro dessa fala que o senhor falou aí, quais as variáveis que você acha que eles viram para fazer essa mensuração da cosmoética do grupo? Quais são as ideias? As variáveis tem muitas, né? Mas o que eu vejo mais é ver tudo que diz respeito à evolução. Aquilo que tiver em torno da evolução, a pessoa tem que pôr nesse código. Por quê? Nós estamos aqui para evoluir, então o mais importante é acionar a evolução, dinamizar a evolução. Agora, para isso, o parapsiquismo é essencial, não vai. Agora, a outra coisa é a parte intelectual.
como é o currículo da pessoa. A pessoa tem que estudar isso também. Que nível que ela parou? Outra coisa séria dentro da intelectualidade é o autodidatismo. O que a pessoa faz em matéria de autodidatismo? Como é que é a sua biblioteca pessoal, a inventariologia do seu acervo intelectual? Como é que fica isso? Isso tudo é importante. Mas você acha que a abordagem dessas consciex, por exemplo, foi avaliar o nível de prioridade, de priorização, por exemplo, para ver o nível de cosmoética? Não, e ela vê aquilo que é prioritário dentro dos recursos e possibilidades potenciais dela. Porque não adianta também falar muita coisa bonita, entende? Ou artística, ou de alta expressão estética, para colocar lá só para ficar bonitinho o código. Tem que fazer aquilo que a pessoa é execuível para ela. Dentro de 1 ou 2 anos, ela é capaz de alcançar isso. Então, tudo melhora. Quer dizer, em 3 anos, a pessoa pode fazer uma opção de coisa. Bom, você sabe que eu estava lendo aqui umas anotações? E você escreveu, você falou no dia 3/3/2009 que nós não tínhamos ainda noção do nível que a gente podia chegar. Não, você falou isso, assim, vocês não admitem isso. Agora veja, esses 3 emissários aí, o que eles vieram fazer é aquilo que eu estava dizendo para vocês. É esse primeiro verbete da remissiologia. Auditoria da pancognição, quer dizer, o conhecimento geral de tudo. Eles estavam aí fazendo isso. Agora eu estava dizendo aqui para eles, e vou repetir aqui para vocês. É uma coisa que eu não falei dos 3. Quando eles foram embora, eu estava cumprimentando eles lá, um então me deu um toque. O toque dele foi o seguinte: se pudesse, permaneceria aqui com vocês. Isso foi uma cordialidade, uma gentileza fora de série dele, né? Agora, então, qual que é a conclusão minha? Nós não podemos reclamar, nem nos queixarmos a respeito da nossa atual existência aqui, tendo em vista essa afirmação desse emissário. Nós temos que pensar nisso. Isso é muito sério. Temos que dar valor para a vida que a gente tem na Cognópolis. Valdo, por que você, aqui na exemplologia, você fala especificamente da mulher intelectual? Porque você isso aí é para colocar um rapaz e uma mulher, né? Eu fiz de propósito para variar, porque a mulher é a maioria que tem aqui, né? E rapaz é aquele que está começando agora. Você veja, a última, esse evento é 80 mulheres, 45 homens. Quer dizer, o negócio é bravo. Vocês estão em todas. Escuta, se você ficar aí hoje até o fim, eu queria conversar uma coisinha com você. O que você manda? Na página 42, tecnologia, o senhor poderia falar a última técnica, paratecnologia intelectiva ímpar? A paratecnologia intelectiva ímpar. Essa paratecnologia é aquela que mexe com os processos, por exemplo, de toda a sua condição na intermissão, que você estava com o holopensene dentro de uma comunex que era imperturbável, harmoniosa, de alto nível de equilíbrio. Agora, na hora então que você começa a ter mais ideia dessas coisas, aquilo pega você de volta. Então, você pode ter até extrapolacionismo, às vezes ajudado pelos amparadores, de rever aquilo, de pensar como você era, ou recuperar neosinapses, ou ideias, ou, no caso aí, as megacuns, você está entendendo? Lá daquela época. Então, isso muda tudo. Eu, por exemplo, eu faço uma força danada para sintonizar com aquilo que eu vivi na intermissão. Entende? Quando eu pego um determinado assunto que eu quero colocar exaustivo, eu me preparo para ver se eu faço retrocognição disso. Às vezes eu consigo. Agora, isso é ímpar, porque a maioria está tão envolvido com o processo animal da vida humana que não tem tempo nem de lembrar de vidas anteriores. Agora, o que dirá da intermissão, que é pior, que as lembranças são mais delicadas, mais sofisticadas, mais complexas. A situação é pior, entende?
Então, a paratecnologia é justamente isso. A paratecnologia, para nós, ela não funciona sem parapsiquismo. Tem que ter o parapsiquismo, senão como é que você pode funcionar? Não dá. É uma coisa óbvia. Então é muito importante o estado vibracional, que é esse que desencadeia o resto. É o que detona, é o gatilho da situação, é o estado vibracional. Vale a pena pensar nisso. Agora, nós temos uma série de conquistas, esses casos que nós estivemos falando lá para a turma, sobre o SCP-2, e é bom a gente avisar que já foi colocado tudo que eu falei no SCP-2 no YouTube. É só olhar, são 54 minutos. A Cris já olhou tudo, já viu, a Laura já viu e tal. Agora, o que é que se passa? Aquilo ali mostra uma parte mais nobre, elevada, avançada, evoluída das nossas conquistas. Mas existem outras conquistas para a gente chegar até lá. É só a pessoa começar a pensar nisso. Então, por exemplo, o domínio do estado vibracional, isso é uma chave geral. Abre todas as portas. Isso ajuda demais a pessoa. Então, às vezes, nós temos que voltar a ver a situação, retornar a esse nível das conquistas, vamos dizer, mínimas, primárias, iniciais, para nós alcançarmos essas outras que são maiores. Vale a pena raciocinar sobre essas conquistas. O que falta? Como é que está? Como é que a gente toma conta disso? Agora, uma coisa que a gente nota é o seguinte: intermissivista, seja homem ou mulher, ele tem que ser um técnico para ele poder trabalhar. Se ele não usar técnica e arranjar as, vamos dizer, medidas, as praxis, no caso as técnicas, os métodos para fazer os experimentos dele, ele não caminha. Sem técnica ninguém caminha nada. Por isso que eu falo em tanta técnica, mexo com tanto método, metodologia. Tem que ter o procedimento, o processamento, o modo de agir, o modus operandi, o modus faciente. Isso tudo faz parte do serviço. Agora, nós temos que começar a ver desde esses pequenininhos, os primários, quando a pessoa começa a engatinhar. Agora, a hora que chega nesse nível da intelectualidade, a situação se exige mais, aí é que entra a paratecnologia para valer. Em ciclologia, página 42, final da primeira linha, poderia ampliar o ciclo das extrapolações paradidáticas do abordador energético iniciante? Sim. O caso é o seguinte: a pessoa, ela começa a querer investigar as coisas. Então, ela faz abordagens às vezes por ela. Os amparadores às vezes vão olhar e ver que ela está com boa vontade, boa intenção, e ela tem algum discernimento. Então, vale a pena investir nela. Então, na hora que ela investe na pesquisa, eles investem na pessoa dela. Na hora que investe, começa a aparecer extrapolações mais avançadas, que não são apenas dela, mas extrapolações de fora, promovida por amparador. Aí tudo melhora. Aí é que vem as extrapolações paradidáticas, além daquilo que a pessoa está por aqui. Interaciologia, página 42, sétima linha, poderia abordar a interação, abertismo cognitivo, mundividência antidogmática. Quando a pessoa abre a cabeça para chegar na cognição, conhecimento das coisas mais avançadas, ela caminha para o atacadismo, ela deixa o varejismo das coisas, e ela começa a ter um generalismo, uma visão maior. Quando ela chega nesse nível, ela sai da monovisão e ela caminha para ter uma visão mais ampla. A mundividência, vocês sabem, é justamente essa cosmovisão que a gente tem do mundo, só que tem, que aqui no caso nós estamos falando, é a antidogmática. É aquela que não tem dogma. Então, se nós usarmos o princípio da descrença, nós mandamos o dogma para o espaço. Ele não vai funcionar na nossa cabeça. Essa lavagem cerebral, nós não vamos admitir. E a pessoa, com o passar do tempo, ela fica refratária aos dogmas. Tudo ela investiga.
Aí vem o princípio da descrença, a descrençologia. Com a descrençologia, não tem jeito de o dogma incidir sobre a pessoa ou ser uma canga na cuca da pessoa, quer dizer, o micro-universo consciencial dela fica mais liberto. Agora, em Crescendologia, página 43, poderia analisar o último crescendo, livre pensar, livre sentir, livre agir. Isso aí é o seguinte, é a pessoa saber usar aquilo que ela tem. Você, por exemplo, você pode pensar dentro da sua cabeça tudo que você queira. Se você soubesse encapsular-se, você cria uma redoma e você blinda a sua personalidade. Seu micro-universo consciencial fica blindado, você pensa sem ninguém tascar, não tasca, ninguém mete o dedo. Agora, o livre sentir, você também sente aquilo que você queira. E o livre agir, a mesma coisa, depende do que você faz. Agora, para isso, é preciso de ter o livre-arbítrio canalizado para a interassistencialidade cosmoética. A pessoa tem que sair do seu egão, caminhar para grupo karmalidade, até chegar no policarmo. Agora, outro aqui. No livro Projeções da Consciência, capítulo 46, página 162, o senhor descreve uma situação onde, mesmo projetado, o senhor teve um impulso instintivo de fugir ao se deparar com um homem com atitudes suspeitas. Um possível assaltante. Essa resposta emocional é denominada pelo psicólogo Paul Ekman de gatilho autoavaliador, onde um fato ou percepção é avaliado por nossa consciência ou inconsciência e dispara uma emoção que, por sua vez, ativa uma dada ação. Com esse processo, em alguns casos, é quase instantâneo. Temos que a ação tomada pode prejudicar e inviabilizar uma assistência. Dessa forma, eu gostaria de saber qual é a técnica que a conscienciologia emprega para controlar esses gatilhos autoavaliadores. Há um livro ou verbete sobre esse assunto? Não, nós temos falado muito sobre esses processos, mas agora a coisa mais séria aí não é isso, não. Lá é o seguinte, o que eu queria mostrar lá é que com esse meu erro, nós estamos chamando a atenção para o problema da psicologia da vida comum que nós temos aqui, e da parapsicologia que o projetor consciente tem quando ele está projetado. Parapsicologia. Então, a reação instintiva que você criou para o seu corpo, ela se transmite para o psicossoma. E você, projetado, você começa a ter aquela mesma reação que você tem aqui na vida física ordinária, na vigília física ordinária. Então, isso é que é o mais importante dessa história aqui. Nós temos que abrir o jogo com isso, em matéria de parapsiquismo. Então, sob esse aspecto, isso é muito superior ao que o Paulo Ekman andou falando. Mas ele é bom estudar as coisas dele, sim. Poderia falar sobre autorreflexões rebarbativas, enfatologia. Autorreflexões rebarbativas é aquilo que a pessoa fica pensando a mesma besteira de sempre e não sai do lugar. Então, ela estaciona com isso. Até um certo ponto, isso é um tipo de apriorismose. A pessoa está com aquilo lá repetida. Rebarbativo quer dizer, é bato-pensênico, anticosmoético, negativo, não é bom. Agora, e acidente de percursos evitáveis, da ciclologia. Isso é, nós temos uma opção de acidente que a gente tem que evitar. É só olhar como é que é. A pessoa tem que olhar isso. Principalmente, por exemplo, uma mulher que está com a TPM, se examinar muito para não criar nenhum acidente. Uma pessoa que está de idade vai ao banheiro se examinar também como é que é. Por exemplo, você coloca uma toalha mole no chão. Aquilo é perigoso, você pode escorregar. Ela pode levar você no chão. Se você arranjar um carpete que ele seja duro, que não escorrega, é melhor para você não cair. E por aí vai. A pessoa tem que estudar. Outra coisa também é fazer aquela técnica nossa de cócoras. Quer dizer, a pessoa abaixar, suspender, etc., pelo corpo para melhorar as pernas. Com isso, ela vai evitar também de cair. Tudo isso é um processo, acidentes de percursos evitáveis. Favor explicar a terceira e quarta linha da fatologia. O dinamismo das desconstruções e reconstruções das autoconvicções perante o surgimento de neofatos e neoparafatos. O caso todo é o seguinte: construções e desconstruções, reconstruções, nós temos que dinamizar tudo que a gente faz. Para isso, então, nós temos que ter autoconvicções.
conhecer aquilo que nós vivenciamos de acordo com os fatos e os parafatos, e ver os novos fatos. Então, as neoverpons. Como é que nós fazemos com as neoverpons? Eu, por exemplo, eu começo a ver que uma ideia não está muito comum, eu já levo para um nível de ideia original. Então, eu começo a usar bastante aquela ideia até eu me adaptar ao novo conceito, ao novo construto. Isso tudo é muito importante, que é o neofato, o neoparafato. Como funciona o paradoxo do domínio dos retromental-somas, agilizar o domínio do neomental-soma? Isso se faz pelo discernimento. Poderia detalhar melhor o item película cinematográfica escolhida? Sim, você não pode estar perdendo tempo com cinema. O cinema você tem que ganhar alguma coisa com ele. Ele fornece a você menos do que os livros. Se você selecionar bem uma biblioteca com livros bons, é superior a uma videoteca que você arranjar. Porque o livro ele pode fornecer mais a você do que um cinema, uma película, um filme cinematográfico. Agora, então, você não deve estar vendo filme à toa. E outra coisa, você não pode estar vendo também, perdendo o seu tempo, porque filme quase sempre você vai perder pelo menos 2 horas com ele. Agora, você começa a ver o filme e vê que é besteira, você vai até o fim, isso é burrice. Então, olha lá, 10, 15 minutos já dá para você saber alguma coisa, se vale a pena continuar e perder as 2 horas ou não. Então, a película cinematográfica escolhida. Eu tenho geralmente, às vezes, 20, 30, 50 filmes que eu vou olhando. Agora, a maioria eu não consigo ver, que é tanta bobagem, tanta besteira que tem. O cinema está muito pior do que era, por um lado. Por outro lado, o cinema está muito melhor do que era, por outro lado. Entendeu? Vamos entender. Então, agora, o processo é selecionar o que é que interessa. Eu, por exemplo, eu gosto do cinema de documentário, filmes históricos e filmes dramáticos. Agora, evito todo quanto é filme que é só policial, à toa, boboca, secundário, chamado filme B, filme C, da classe C, da classe B, isso é bobagem. E outra coisa também é deixar esses filmes que são só ação. Você chega lá, tem um revólver que está dando tiro, uma explosão muito grande, um carro que virou assim, ó. Isso é que tem mais, dá vontade de vomitar a hora que eu vejo essas coisas, o filme que está ali. Por isso que quando me convidaram para ser ator, eu falei assim, não, eu não quero participar dessa jossa, isso aqui é muita besteira. Eu vou ensinar os outros, por exemplo, a fazer aquela coisa para tomar cocaína, do jeito que eles ensinam. O cinema explica tudo quanto é besteira para os outros. Agora, o cara que está mexendo com aquilo, ele está enrolado com aquilo. Aquilo como é que é? O rabo dele está preso. Como é que fica? Isso aí é um problemão. Agora, então, de que modo os cinéfilos que podem tirar mais partido do seu gosto por filme dos mais variados? Como melhorar o discernimento da escolha? É deixando de ser besta. Gosto dos mais variados é besteira. É burraldo, burrildo e burroide. A pessoa tem que ter classe no gosto dela. Não precisa de ser classuda, mas pelo menos uma classezinha, um pouquinho de inteligência, alguma coisa seletiva, senão que droga que é essa? Cinéfilo, tarado, isso não vai, é o chamado, são esses caras, por exemplo, que cinéfilo, é igualzinho isso, aquele cinéfilo empedernido, ele é um psicopata, né? É igualzinho, por exemplo, a pessoa que faz clube, fã-clube, tudo é psicopata. Há uma psicopatia do psicossoma nessa história, mas ela existe. Não adianta querer fugir disso. Então nós temos que pensar, sejamos cinéfilos, mas com discernimento, com lógica, cosmoéticos, observando a evolução consciencial, querendo aprender alguma coisa com o filme que possa enriquecer o nosso acervo de cognição, de conhecimento. Senão, para que serve o filme? Professor, aqui na letra A, na sua frente, aqui. Eu queria saber mais a respeito, Crescendologia, página 43, o crescendo. Livre pensar, livre sentir, livre agir. O último item. Página 43. Eu já falei nele aqui agora há pouquinho.
O livre pensar é você pensar por você, seguindo o princípio da descrença. O livre sentir é você sentir as coisas sem ficar preso, com o rabo preso ou com uma canga no pescoço sobre alguma coisa. E o livre agir é você ter o livre-arbítrio cosmoético que dê você uma liberdade de ação maior sem que o determinismo venha influir na sua vida. Agora, isso aí mostra o nível de evolução da pessoa. O nível do pensar, do sentir e do agir é o nível da evolução da pessoa. Se a pessoa for olhar a escala evolutiva das consciências, ela vai conseguir se inserir, se identificar, se colocar lá dentro. Quando a consciência consegue ampliar a forma dela enxergar, sair da monovisão para a cosmovisão, seria o livre pensar. Isso permite ela sentir e agir. Sim. Mais. Agora, o que eu mais, esse ano passado, esse ano todo que está terminando agora, quase que já é passado, eu falei demais aqui, da pessoa sair da monovisão para chegar na cosmovisão. Sem essas coisas aqui, nós não fazemos isso. Você tem que pensionizar retilineamente, tem que sentir, sem ser, do ponto de vista apenas instintivo ou vegetativo, mas uma coisa mais avançada, e também tem que agir dentro de uma linha cosmoética que você não vai ter vergonha de mostrar o que você está fazendo, nem vai se arrepender da sua manifestação atual daqui 10 anos, por exemplo. Esse é o caminho, não. Então, hoje eu acho que a maioria de nós todos aqui da Cominópolis já estamos muito conscientes daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente tem que evitar. O caminho é esse. E tem mais um item. Sim. Efeitologia. Queria que o senhor falasse mais a respeito, na terceira linha, os efeitos da educação infantil repressora no apedeutismo energossomático. O caso é o seguinte, a educação infantil ela é repressora do ponto de vista da ignorância sobre o energossoma. Às vezes, a mãe não entende a energia que o filho tem, a situação toda que ele deseja. Então é preciso de começar, a primeira educação que tem é entre mãe e filho. Então tem que começar a pensar nisso. Por isso que eu dou muito valor para a evolução, na hora que ela já começa a pensar e coloca o pai, mãe responsável com a criança, para começar a mexer com o EV. Isso aí já ajuda muito a pessoa. Porque a criança, se ela aprende isso durante a infância, ela praticamente vai ficar desassediada antes da turma que pratica lá, o ECP2, que faz o ECP2. Então é muito importante isso. Entende? O senhor falou um pouco antes, em relação, quando você vê uma ideia nova, o senhor faz algumas coisas para se acostumar com esse neoconceito. Podia explicar melhor isso? Por exemplo, que é isso? Eu nunca arranjo uma ideia nova que eu faça apenas um texto. Quase sempre eu coloco em outros textos, que é para fixar o meu modo de conviver com aquela nova ideia. Com isso, eu capturo, eu absorvo, eu emprego já, imediatamente, a nova ideia. Isso tudo é das minhas técnicas que eu vivo falando. Eu nunca fico numa coisa só, entende? Quando a gente fala, sempre eu mexo em outras. Então, aquilo começa a dar filhote. Aparece uma série de outras ideias. São aquilo que eu falo que é a ideia secundária. Então, uma ideia matriz, ela cria uma série de filiais e de discípulos. Você está entendendo? Essa é uma raiz daquela ideia, ela vai se É enraizando inevitável, no corpo. é o efeito halo da história. Agora, o que se passa? Na hora que você vê isso em outros contextos, aparece então a segunda neo-ideia, uma terceira neo-ideia. Por quê? Dentro do outro contexto, ela muda, ela transmuta a natureza, às vezes o conteúdo, a essência da história. Então, isso tudo é muito importante. Eu não fico de braço cruzado perante a Neo Verpon. Não, vamos usar a Neo Verpon. Isso é muito sério. Você há de ver certas coisas quando eu descobri por que era. Você veja bem, eu falei aqui um dia desse sobre aquele negócio do holomapeamento. Eu nunca tinha pensado nessa palavra, aí eu vi que alguém usou.
eu captei e falei assim, Bolas, é isso aí que tem. Aí eu fui atrás de tudo que estava faltando no holomapeamento. Fui colocando as coisas. Tudo que havia. Eu não vou esquecer isso nunca mais. Agora veja, holo, todo mundo, eu estou cansado de conhecer holo. Já usei demais, estou usando o tempo todo. Agora, você veja bem, mapeamento é um negócio que eu vivo usando de tudo quanto é jeito. Mas eu nunca usei esse prefixo como mapeamento. Então, ó, aqui mesmo, ó, na mega análise, hoje eu falei sobre holomaturologia. Mas, e o mapeamento? Por que eu não tinha pensado nisso? Porque o holomapeamento, praticamente, você tem um código na sua mão. Auditoria. É a pancognição. Auditoria. Auditoria total. Agora, precisa de ver isso. Agora, eu vi um cara que usou o holomapeamento, uma coisa tola lá. Aqui, ó, o mundinho dele era um cisco. É uma palavra grande, mas muito bonita, né, para ele. Agora eu falei, é essa que eu estou atrás. Lembra-se que eu falei para vocês sobre uma palavra muito comum, que eu estava na diretoria lá do Instituto, e estava procurando e não sabia o que era. E a pessoa passou e falou que era o problema. Hein? Pois é. Veja só, por que é que eu não pensei nisso antes? Agora, aquilo é em cima. Então, veja, às vezes, o seu amparador quer ajudar você, mas você está tão fixada no seu mega foco que não dá para entrar a ideia, porque você bloqueou tudo, você está concentrada. Até na vigília física é difícil você falar com a pessoa que está concentrada. Ela fala, não está aí. Ainda mais se a concentração é de mental soma, é aquilo que eu falo. Me esqueça. Eu não existo, deixa eu passar a fase, que eu estou em surto. Você está entendendo? Isso é uma crise. Eu estou em transe dentro do processo mental somático. Então, veja, na hora então que o amparador tem isso, não teve jeito, o que ele faz? Ele pega, viu que a outra pessoa está disponível, ele fala. Então eles falaram lá, vínculo consciencial, na cabeça dela, a pessoa que falou. Então, veja, indiretamente, aquela pessoa foi mais médium do que eu, mais sensitivo do que eu. Você está entendendo? Na hora. Então, estudo a gente tem que tirar partido. Agora, vocês sabem, eu procuro destrinchar, quer dizer, colocar em pedacinho a coisa toda, vamos dizer, o mínimo da coisa, todas as ideias. E agora, eu estou pegando essas ideias, que são tudo da base de mental soma. Então, o negócio é mais sofisticado ainda. O negócio não é fácil. Por isso que a gente tem que entrar. Para espichar um negócio na exaustividade, não é nada fácil. Gostaria muito de merecer a sua ajuda de como fazer um código pessoal de cosmoética. Fiz um por mim mesmo, mas no final reconheci que não daria conta. Outro fator, como conseguir aumentar a minha intelectualidade? Além dos livros da conscienciologia, ler os clássicos ajudaria? Olha, clássico, se for literatura, é besteira. Pegue livros técnicos. Qualquer coisa você vai na livraria que tenha livros técnicos. Olha só a parte de livro técnico. Agora, você pode ver livro de medicina, livro de psicologia, livro de psiquiatria, livro de ciência propriamente dita, tem uma série deles que vale a pena ver. Agora, o caso é o seguinte, é assim que a gente aumenta a intelectualidade. Agora, do ponto de vista do Código Pessoal de Cosmoética, você fez aquilo que eu estava falando aqui antes. Você fez um código bonito, que todo mundo vai ficar admirado, da beleza, da integridade, da hombridade, né? Sem jaça do contexto. Isso é besteira. Você tem que colocar que seja prático, pragmático, objetivo, factível, execuível, que você pode fazer imediatamente, porque senão você está perdendo seu tempo. É justamente o que eu falei antes. Ele aqui, ó, veja bem, gostaria muito de merecer a sua ajuda em como fazer um código pessoal de cosmoética. Fiz um por mim mesmo, mas não, no final reconheci que não daria conta. Quer dizer, ele fez um código serenão. Lembre-se, não faça o código serenão. É código pré-serenão. Isso é muito diferente. Posso dar uma informação? Sim. Nos dias 23 a 25 de março de 2012, a gente vai dar aqui no CAEC o primeiro módulo do curso Teáticos do Código Pessoal de Cosmoética. Do CPC.
Então vai ser um curso em esse. 2 módulos, primeiro módulo de 23 a 25 de março e o segundo módulo de 27 a 25 então, olha, de maio. depois do carnaval, se você vai ao carnaval, vai primeiro, depois você vem, porque você nunca mais vai voltar. É isso? Então, mais informações com o CAEC, tá? Tá bom. Professor, aqui no A, aqui na página 41 mesmo, na parafatologia, quando você fala da erudição parapsíquica inerentemente autoexperiencial, como fazer para conseguir... Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Peraí, eu quero me situar. Parafatologia, última linha. A última item, sim. A erudição, autossuficiência intelectual humana, estrito senso, atingida no serenismo. A partir do... É esse? Não, é na parafatologia. É na para? Então, a erudição parapsíquica inerentemente autoexperimental, é isso? Isso, esse. O caso todo aqui é o seguinte: a erudição parapsíquica inerentemente autoexperiencial é aquela que a pessoa faz o estado vibracional, depois o arco voltaico, depois a mega euforização, depois a projeção consciente, depois a clarividência viajoura, depois resgate extrafísico, depois 20 anos de TENET, depois autofiex e por aí vai. É isso aí. Então é erudição parapsíquica. Então, por exemplo, aqui nós temos eruditos parapsíquicos de TENEPS. Temos eruditos parapsíquicos de epiconologia. Temos vários tipos de erudição já, vários desses níveis. Agora, o que eu quero ver é quando é que vão chegar aí os dispersos. Dispersidade. Entende? Agora, isso é muito sério. É o caminho que a gente precisa. Você está vendo que hoje foi a turma sua que está agindo. Você vê que já não se faz mais monarquia como antigamente. Ela está se manifestando. Entende? Eu que sou da plebe, que eu sou aqui embaixo, ela não, ela está no lugar certo, está perfeito. Lá em cima. Eita vida! Valdo, você comentou esses dias naquele seu... foi um verbete do dicionário que você trouxe, que você fala que o ECP1 é uma noite sem lua, uma sexta-feira 13, briga de foice no escuro, só isso. Mas no outro dia também você comentou que num desassédio desse tipo, a gente faz uma desativação das filiais da baratrosfera. É exatamente isso que mais você ou menos a situação falando? é essa. Porque a hora que você faz um negócio mais sério, você pega um líder baratrosférico. Entendi. Esse líder, na hora que ele passa para o seu lado, vem uma série de outros do segundo, terceiro, quarto escalão dele que acompanham. Então eles também mudam. Então, cortou a cabeça de um desses, pega o corpo inteiro. E, geralmente o corpo é muito grande. Agora, o corte de cabeça aí não significa acefalia, não. É uma mudança do processo devido ao problema da maturidade, a holomaturidade. Mudança de liderança, quer dizer, aquele ali que faz o desassédio da baratosfera, isso. Ele traz os outros e faz o bandeamento. A influência disso é enorme. É impressionante. É impressionante. Pois é, eu já vi uma série desses casos comigo aí da situação. Agora, o que é interessante é o seguinte: quando eu estava na intermissão, na minha condição de Zéfiro, teve várias coisas que eu tentei fazer, mas o tempo foi passando, as coisas foram passando, e a gente não conseguiu nenhuma conquista, não conseguiu nada daquilo. Agora, a turma continuou trabalhando. Alguns desses eles conseguiram enquanto eu estava aqui. Agora, para não deixar fora, de vez em quando eles traziam para dar uma colher de chá para mim, né? Para não ficar... Só para eu participar da finalização. Não ficar frustrado com a situação. Agora veja, estudo eu já vi, vários casos. Agora, tem um deles que eu falei aí, que aconteceu na época justamente de ACP2. E que depois disso, segundo o enumerador com o povo que eu estava estudando, tinha mais de 1.200 conscientes que estavam seguindo o homem. Tudo isso mudou.
Já pensou, então? É aquele exército que muda junto. De lado. Agora, veja, eles vieram falar comigo e trouxeram o principal personalidade, porque eu trabalhei demais naquilo. Praticamente eu fiz 85%. Eles foram caminhando para chegar perto. E ele terminou 100% comigo. Agora, Valdo, essa paratecnologia que foi desenvolvida, que a gente faz um arremedo caricatural no ECP1 para desativar essas filiais da baratrosfera, ela foi inspirada, então, nas coisas já do Zéfiro, lá de trás? Foi. E não é só isso. O Zéfiro, hoje, eu sempre pensei nisso, mas eles nunca tinham me falado. Mas agora, eu, na minha condição de Valdo, eles falaram bem claro agora, porque eles às vezes evitam falar para mim, para não embolar meu meio de campo, porque já tem tanta coisa na minha cabeça, muita coisa. Como é que fica? Mas agora, por exemplo, a questão do pandeiro foi inspiração do Zéfiro. Quer dizer, na mesma linha de coisa, pega os líderes, pega os guias cegos, vem fazer esclarecimento, e o problema é o seguinte, se não dá certo de um jeito, vamos dar certo do outro. É o que o Zéfiro procurou aqui. Ele procurava mudar o flanco de acesso. Flanco de acesso. Flanco de acesso. Entendi. Qual lado que ele vai pegar? Então, estudo eles estudaram. Agora, essa questão, por exemplo, do pandeiro, foi inspiração do processo. Eu já desconfiava. A hora que eu vi o negócio, está tudo feito de acordo com as minhas ideias, e eles falaram, não, o negócio é com você. Você tem que aparecer em todas as grandes sessões que vão ter lá, assembleias. Você tem que estar. Professor, agora, só um minutinho. A posição do guia cego, ela é limítrofe também com o mega sediador, se ele ficar bronqueado. Se ele ficar zangado, ele passa direto para o outro lado e faz um exército. Não é isso. Existem os rivais. Entre eles, as concorrências, as competições, os partidos diferentes, isso aí também é seríssimo. Agora, tem gente que às vezes é unanimidade, né? Mesmo extrafisicamente na baratosfera. Esse nosso amigo, por exemplo, você sabe quem é que eu estou falando. Agora, veja, a gente trabalhou 200 anos nessa história e praticamente eu consegui uns 85%. Só os 15% finais foram depois aqui, na minha condição de Valdo. Agora, o pior da história foi a hora que ele quis mostrar quem ele era. Quer dizer, ele queria mudar, mas ainda estava muito... entranhado. Ainda queria ser o ator. Ainda estava à frente. Você está entendendo? O líder. Aquilo é impressionante. Valdo. Aí o enumerador falou assim, negativo. Eu não deixei. Ele queria expor o negócio publicamente. Valdo, então esse trabalho... O caso é que tinha gente chorando em torno. Em volta, os seguidores. Nós estávamos no SCP-2, eu estava no Hotel Fazenda, eu nunca vi gente. Tinha um exército lá fora. Eles tiveram que romper os negócios todos lá, porque não dava nem para segurar o povo todo. Uma loucura aquilo. Valdo, então, nesse aspecto, é uma célula muito importante da Reurbex, esses núcleos assim que estão se criando de desativação desses... Isso é seríssimo. Megagrupos. Seríssimo. Agora, por exemplo, o pandeiro foi uma coisa ímpar, singular, que eles não tinham pensado nesse nível. Agora é coisa que o Zé já tinha pensado para fazer. Porque se não pode de um jeito, vão ver do outro. Entende? A situação foi essa. E ali deu resultado. Eles viram que deram. Pode ser que eu, por exemplo, quando der somar, eu vou poder fazer vários pandeiros para outras concierges. Entendi. Do know-how que você está entendendo? Quem sabe? Nós podemos fazer isso. Isso é uma especialidade. Agora, isso tudo é um acampamento, é tipo camping, mas que funciona. Entende? O negócio não é fácil. Então, por exemplo, eu sempre pensei nisso. Você pega aí 20 alunos que vão estudar natureza, vamos dizer, história natural, biologia e outras coisas nesse sentido. E sai com eles e faz um acampamento no meio do mato, no meio da floresta. Uma clareira, etc. Tal. Aquilo ali, a pessoa pode obter muito resultado em matéria de didática, de instrução, de cognição em pouco tempo. E com muita intensidade, você está no campo, está funcionando com aquilo. E todo mundo funcionando, perguntando, agitado. Há um dinamismo maior no processo de assimilação do conhecimento. Então, o pandeiro, até um certo ponto, era isso.
Foi um ambiente, porque tudo é um processo de criar o holopensene. É o que nós tentamos aqui desde o início. Criar um holopensene adequado. A Cognops é justamente isso. Pelo que você está trazendo, então, essa contenda, esse encontro entre opositores e conseguir-se esse consenso é um manancial de cognição para quem quiser desenvolver eu chamo isso intelectualidade. de complexo conscienciológico, que era o nome que eu tinha. Tem nos jornais, eu tenho a coleção de jornais aqui do CAE, que eu falo isso tudo. Eu escrevi pequenos artiguetes que saíram na primeira página. Eu lembro daqueles boletins que você escreveu. Tem tudo lá. Agora, complexo conscienciológico. Eu entendo. Agora, tem umas palavras que nós não estamos usando muito mais, mas isso ainda vai voltar. Uma delas é conscienciocentro, ou conscienciocenter, que eu usava para os processos nossos lá da Vila Consciência. Isso eu não estou falando muito, mas também é desse aí, que é justamente isso, porque isso aí mostra a realidade do conceito. Consciência-center. É isso aqui. É a Cognops. Agora, o povo, aí quando começaram a fazer a reportagem, falaram que aqui é o bairro do saber. Isso é nome que eles criaram, não foi nosso. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Agora, eu falo para vocês, nós não sabemos muito, mas os temas que nós estudamos realmente são sérios. É a consciência. Como é que vai saber? Um pouquinho que você sabe disso é muita coisa. Perante aqueles que não sabem nada. Agora, o gerador desse conhecimento é a interassistência, né, Valdo? É ela que é a geradora. Sem ela, a intelectualidade fica vazia, árida. Todo, por exemplo, uma das coisas que eu mais estudei, inclusive com esse cara aí, foi o processo de liderança. Eu fiz uma evocação na ocasião que o transmentor me deu a ideia, isso o Zéfiro, de tudo quanto é liderança que eu já tinha participado em vidas anteriores. Todo tipo. Para saber onde é que eu saí bem e onde é que eu saí mal. Então, tudo que era mal, eu descartei. Tudo que era bom, eu procurei juntar, para ver se dava certo. Agora, aí tem uma série de condições, vamos dizer, complexas, devido ao holopensene, a mesologia de cada época, a mentalidade. Porque quanto mais você vai para o passado, mais você tem cérebro menor. Então é como se você fosse para o passado e você, a vida anterior seria do macaco. Logo em seguida vem a onça. Depois da onça vem alguma coisa. Daí a pouco você está pensando igual gato, igual cachorro. Você tem, o cérebro ficou... Encolhe. Microcérebro. Agora, visando isso tudo, Valdo, você já deve ter falado, mas visando essa linha aí que você trouxe, qual que é a especialidade do Zéfiro com isso? O Zéfiro é o processo da comunicação interdimensional. Ele aumentou isso. Entende? Isso aí é que ajudou demais. Eu já falei isso lá para vocês, não foi mais ou menos isso que eu expliquei lá? Então, isso aí ajudou muito. Agora, há coisas assim que... me mostraram também que isso refletiu na minha vida, a minha questão de médium. Por exemplo, aquele negócio meu, que eu queria estudar epilepsia, então estava muito difícil. Então o que eu fazia? Pegava o cara que morreu durante uma crise epilética e que estava alterado, então eu pedia para o tal mal, ele trazia o cara, e ele ficava na minha parapsicosfera. Às vezes começava às 10 horas da manhã, e eu tinha reunião só às 8. Às 8 eu dava passividade para ele. Entende? Mas ele já estava totalmente afinizado comigo. Aí, naquele período, principalmente durante a tarde, eu às vezes ia captar o que ele sentiu, como é que foi a vida dele. Aí eu via como é que era a aura epilética, de onde ela veio, por que o cara teve aquilo, às vezes várias vidas anteriores que ele chegou naquilo. Agora veja, isso em matéria de captação interconsciencial, é das coisas mais violentamente difíceis que tem, isso aí. E outra coisa, aquilo acabava, o cara ia embora, eu não ficava com nada. Eu sei fazer o desassédio e sei fazer a desassim. Isso aqui é o pior, que é o mais difícil. Quer dizer, é o pior, o melhor, você está entendendo? Que é desassimilar tudo isso, as injúrias do processo da pensenização do doente.
Porque no nosso nível a gente vivencia isso. Agora, e vira a pessoa. Eu fazia aí é um isso sempre às quarta-feiras, que era o dia de desobsessão que nós tínhamos, que eu era médium lá. Agora, fiz isso alguns casos. O tal mal é que mandava, quando tinha, ele trazia a pessoa. Agora, eu amenizava as coisas que eu fazia durante o dia para ficar com a consciência. Evitava de ter contato com o público, porque senão, sei lá, né, o contágio, a contaminação. Então eu ficava em retiro, autista. Sabe como é que é? Me isolava na masmorra, até chegar às 8 horas da noite. Era das 8 às 10 que tinha sessão. Agora, eu aprendi demais com isso. Eu levava um caderninho, a hora que acabava a sessão, eu anotava tudo lá dentro mesmo da sessão para não perder as ideias do que tinha acontecido no fim da história. Porque o epílogo, na hora que a consciência se manifestava, na desobsessão, é que era o mais sério. Que aí eu ia ver como ela chegou às 10 da manhã e como é que ela ficou às 8 da noite. O nível de transmutação do processo sabe como é que é? A cabeça toda alterada da pessoa. Agora, tinha caso que eu via que era difícil, quando era muito enraizado. Por exemplo, a pessoa estava, diz, com trauma, aquele processo daquela alteração, às vezes, por exemplo, aí, 80 anos, ali era pior. Então eu já sabia, quando a pessoa chegava, que o negócio era mais recente, você já via que era mais leve. Uma outra coisa, tinha mulher e tinha homem. Tudo isso eu examinei. Agora, o tal mal evitou tudo que fosse coisa de ainda muito infantil ou da adolescência. Tudo era da meia-idade para cima, mas tinha mulher e tinha homem. Eu atendi vários desse jeito. Agora, é interessante porque eu compreendi todo o processo da síndrome convulsivante sem ter passado por nenhuma delas. Agora, o processo, por exemplo, da ausência é uma coisa dramática. A própria ausência. Você fica com aquilo, você tem a ideia do que aconteceu, parece que você está revivendo aquilo. No entanto, você não tem memória daquilo, aquilo não está dentro da sua memória, aquilo não é seu. Então, fica aquilo, a ausência cria o processo da aura justamente isso. Você está entendendo como é que é? Agora, eu aprendi demais. Em matéria de processo, por exemplo, isso aí é impressionante. Eu lembro que o nosso amigo, que era o meu psiquiatra, a hora que eu mostrei para ele que eu fazia esse caso nas sessões, ele quis saber tudo, para ver como é que era. Devido à obscuridade da síndrome convulsiva. Sabe como é que é? A dificuldade que é isso. Porque tem várias modalidades. Agora, eu estava pegando só o gramal, aquele que tem mesmo as contrações tônicas e clônicas, negócio sério. E a pessoa dessomou naquele contingenciamento, naquela circunstância trágica ali da história. Então, aquilo pega todo o passado. Que às vezes o problema é o seguinte, a pessoa tem a crise porque vem aquele assediador, hoje que era a vítima da pessoa há alguns séculos. Quando ela chega perto, aquilo da alteração mexe no processo, aquilo que chama da irritação neurológica, vem a crise, desencadeia o processo. Então, aí é só de origem extrafísica mesmo, é assédio. Às vezes a origem é totalmente extrafísica. Agora, quando ela é extrafísica, a aura fica muito nítida, muito óbvia. Então a pessoa ela pode superar isso aí. A hora que ela vê que ela está começando a sentir que vai ter uma aura, ela segura. Se defende. A Charlotte, do Cristo Espera por Ti, ela teve uma vida de 29 anos assim, com essas crises. Era de assédio, né, Ivaldo, dela? Tinha mais coisa, né? E outra coisa, ali devia de ter gente antes daquela vida lá no Languedoc. Que já estava. Ivaldo, eu estou lembrando aqui em cima, aqui, ó, Marcos. Estou lembrando que eu namorei uma moça epilética também, né, durante anos, né? E a aura que fica, em alguns casos pelo menos, né, patológica, mas projetiva, né? Quer dizer, de impulso de saída durante as crises, né? Pelo menos no mal, quando tem os episódios de mal maior, né? É impressionante a força, o impulso, né? O impulso projetivo. Você vê a pessoa saindo e pela assimilação você quase vai junto. Também é uma coisa impressionante.
Mas o que você queria falar, o chefe? Valdo? Eu queria entender mais essa coisa do Zéfiro que pensou no pandeiro antes dele ressomar. É isso que você estava falando? Que quando você era Zéfiro... Ele tinha a ideia de fazer alguma coisa que a semelhança do pandeiro, daquele jeito. Por quê? Se você reúne uma série de pessoas e ao mesmo tempo uma série de consciências, você pode fazer assim, vamos dizer, relaxar com a guerra do processo da ressoma. Então ele pensava nisso tudo devido às convicções que ele alcançou fazendo experiência de comunicação, como consciência. Agora, eles então pensaram assim, vamos fazer aquilo que o Zéfiro já teve a ideia para favorecer o Zéfiro hoje, que é o Valdo. Foi por isso que foi feito o pandeiro. Entende? Agora, eu desconfiei, ninguém me falou nada. Mas a hora que eles exigiram muito, que eu tinha que participar, que o negócio era comigo, que eu ia centralizar o processo, entende? Da liderança dos problemas todos ali, porque tudo ia rebater em mim, eu vi que o processo era meu mesmo, bem claro. Quer dizer, eu mesmo criei o serviço. Vocês estão entendendo? Agora valeu. Agora, professor, eles viram que deve ser. Por que isso não foi feito na época que você estava lá como Zéfiro e aconteceu só depois aqui? Com por causa quem de aqui? nós? Não, eu te pergunto, quem aqui? Faltou a pessoa aqui. Escuta, o pandeiro era tudo em torno de mim, que era a consciência que manda. É a base do processo, senão não teria feito. Não, mas a pergunta é, você não poderia ter feito um pandeiro sendo líder uma consciex? Não poderia ser? Você como Zéfiro liderando? Não ia dar a mesma situação, não. O problema todo é o intercâmbio, você esqueceu Entendi, disso. da interdimensionalidade. Não adianta ficar só lá, ou não adianta ficar só aqui. O problema é casar as duas coisas. Claro, senão é como se fazer o vai e volta. O problema é intercâmbio. Intercâmbio. A situação toda é essa. Valdo, aqui em cima. Na paradoxologia, podia falar um pouquinho do paradoxo do domínio do retromental soma, agilizar o domínio do neomental soma? O caso é o seguinte, eu já toquei nesse assunto aí também. O retromental soma é o seguinte, são os mental somas, ou aquilo que você andou estudando em vidas anteriores. Então, isso aí ajuda muito quando a pessoa tem uma certa memória da realidade. Ela tem retrocognição, rememoração daquilo. Então, isso amplia o acervo de cognição, de conhecimento da pessoa. Com isso, ela se adapta melhor ao processo, por exemplo, do neomental soma, quer dizer, esse mental soma que a pessoa tem hoje, o cérebro novo que ela tem aqui. Então, eu estou com o cérebro novo, você está aí com o seu. Isso é o mental soma atual, é o neomental soma. Se a gente começar a lembrar daquilo que a gente teve através disso, isso é um processo de paracérebro. Você capta coisas novas que vão ampliar essas noções e cria neoverpons, as ideias originais, ideias novas. Os conceitos, então, eles se ampliam muito mais. Agora, o que é importante nisso é o paradoxo, quer dizer, parece uma incoerência. Como é que o passado pode enriquecer o presente? No entanto, é o que pode. Porque, em tese, se você pensar, todo o presente ele está sendo enriquecido pelas coisas novas que ele possui, que ele apresenta. Agora, como é que o passado vem e enriquece você? Mas enriquece. A hora que junta e casa as coisas com hoje, você amplia. É o que nós chamamos de sinergismo, a sinergia. 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 3, que um potencializa o outro. Então, o reto mental soma, ou seja, as retrocognições, elas potencializam as cognições atuais, que é a simulcognição, aquilo do momento que você está vivendo, aquilo que é simultâneo à sua vivência, ao seu processo de respirar. Então isso, se nós formos pensar, é um dos paradoxos mais sérios, e vamos dizer, mais produtivos, mais prolíficos, que pode criar mais coisa positiva para a pessoa. Depende dela. Você entendeu mais ou menos a situação?
Evaldo, aqui na antonimologia tem um erro de digitação. Primeiro item da antonimologia, da insuficiência intelectual, da insuficiência, falta o I. Ah, sim. Esse aí. Nós temos algumas revisões aí. Vê se tem mais alguma coisa aí para nós. Só isso aí. Bate aí. Vê se tem mais alguma coisa aí para nós. Tem um outro também lá, na biblioteca, leitura técnica, está faltando um B. Tá. Ontem tem outro também na para-interceptação, tem um D a mais. São 3 aí de letrinha. Ontem na mega análise, o senhor citou vários casos de pessoas conhecidas suas. O senhor chegou a explicitar, porque eu cheguei atrasado ontem, eu vi que eram histórias que eu já conhecia, do seu avô, né? O senhor poderia falar quem são aquelas personalidades? Aí é preciso de ver, né? Personalidade de quê? Ontem o senhor trouxe uma mega análise. Eu falei tanta coisa, chefe. Eu cheguei atrasado. Eu estou trabalhando desde a meia-noite, quer dizer, 0 hora, hoje, até há pouco. Eu acho que eu não dormi nem 3 horas essa noite. Já fiz mais de 20 coisas diferentes em matéria intelectual. Preciso saber o que eu falei aqui ontem. O que foi? Da paraleicologia, que você ontem trouxe no dicionário. Sei. Tem que pegar o verbete aí. É o verbete ali que eu não trouxe também. É a mega análise que o senhor fez ontem para o dicionário. Distribuiu para a gente. O que é que você está querendo? Aí, você tem ela aí na mão? Não tenho ela na mão. Não. Agora, o que você quer aqui? Quem são essas personalidades aí? Eu não vou falar, né? Que bobagem é essa? Um é seu avô, né? Indiscreto, bisbilhoteiro. Que é isso? Então depois eu pergunto para você de orelha pro ouvido aí. Tem coisa aqui que você sabe que eu já tinha contado antes, mas tem coisa que vocês não sabem. Tem o Garcia... Aqui, ó, deixa eu falar mais ou menos para você, para ver se eu dou umas dicas para você entender. Recebi a visita desse senhor, meu amigo tenepsista, exatamente 22 horas depois da sua dessoma. Esse eu posso falar. Foi o Sérgio Muscoff. Agora, essa consciência defendia ao modo de sentinela, linha dura, a casa onde viveu e dessomou. Isso aqui é um avô que defendeu a filhinha. Mas ele estava defendendo a filhinha coisa nenhuma. Ele estava defendendo a casa dele, porque ele achava que a casa era dele, que ninguém podia entrar ali. E agora ele não via nada, ele não via a qualidade de quem entrava, nem nada. Agora, eu fui lá para atender a neta dele que estava doente, com febre, tudo, e ele não admitiu. Mas nós atendemos a menina ficou boa depois. Agora, a consciência frustrada. Essa consciência confessou-me estar impactada com Melex ao descobrir depois da dessoma que desfrutara sem aproveitar o processo do macrosoma. Eu falei sobre esse caso do macrosoma, mas eu não vou falar também quem é. Entendeu? Uma outra coisa, essa pessoa, ela já está muito envolvida com o processo da dessoma dela. E agora a dessoma, tudo indica que ela vai ter alguma coisa mais avançada devido ao curso intermissivo. Como eu toquei no assunto, eles me deram notícia. A hora que você cisca, acaba vindo alguma coisa. Agora, a consciência líder, esse grande empresário de minhas relações, desejava continuar. Esse aqui eu não posso falar, mas esse eu convivi com ele. Foi com esse que eu fiz a infiltração, que eu fui infiltrado. Foi atendendo essa personalidade. É que ele tinha ajudado gente demais, estava ajudando gente demais, e já tinha nos ajudado também gente demais lá, nas questões desde Uberaba, essas coisas todas. E ele então me pediu, fui trabalhar com ele. Mas agora, como ele era um líder e muito forte, e outra coisa, muito centralizador do processo, ele era um advogado. E ele, aonde ele ia, ele tinha 5, 6 advogados, os maiores do Brasil. Você tem uma ideia. Foi por isso que eu conheci o Pontes de Miranda, foi por causa dele. Tem uma série desses, Celso Neves, que eu conheci, vários desses grandões. Agora, ele dessomou e eles trouxeram a ele para conversar comigo, porque ele queria falar comigo, porque ele me atingia muito do ponto de vista parapsíquico, ele admitia isso tudo. Agora, ele chegou com 6
advogados, concierges de advogado. Alguns tinham trabalhado com ele. E ele queria continuar influindo na empresa do jeito que ele era aqui, como homem. Aí eu falei assim, olha, você já dessomou, esqueça, acabou aquela sua aura de líder, você não tem mais isso. Lá só tem o seu busto, mais nada. Porque lá na empresa, na sede principal, tem o busto dele, igual esse nosso. Muito sério lá, tudo arrumadinho. Agora, ó, foi um custo para ele admitir. Ele não queria deixar o osso. Agora, vocês vejam o que é o processo político. Outra coisa, uma pessoa fora de série. A vida dele foi a favor, muito positiva. Mas é o processo da mentalidade humana. Terrível isso. Isso é pior do que aquele negócio de eu esconder a minha carteira quando estava projetado. Isso aí é muito mais sério. Agora, ó, concierge mal resolvida. Recebi a visita logo depois da dessoma da concierge desse senhor, pessoa honestíssima, com quem convivi proximamente por mais de uma década, que veio me cobrar, porque não insisti com ele. Esse aqui foi o meu sócio. É aquele colega seu do transporte. Esse eu tinha contado para vocês. Agora, concierge parapsicótica. Com auxílio dos amparadores, consegui resgatar a baratosfera. Esse aqui, ó, é o meu avô. Esse aí eu já tinha contado. Agora, a concierge prestigiada. Assisti a impressionante comemoração extra-filha da recepção. Isso aqui é a Ana. A Ana que tinha um bócio. Ama de leite. Ela tinha um papo aqui, ó, mas enorme. E ela gostava de andar descalça, mas era uma pessoa boníssima, fora de série. É o objetivo só para assistencial mesmo. E ela é o seguinte, ela teve aquela vida porque ela foi da monarquia italiana, a Ana. Agora, eles estavam fazendo a recepção dela. Agora, é impressionante, a hora que eu vi, ela aparecendo aquela estrela fulgurante com um papo luminescente, que ela fez questão de mostrar, né, a realidade dela. Agora, eu vi a Ana desse jeito e vi o reurbanizador também, que era um corpo de idiota, ele aparecendo desse jeito. Extrafisicamente, eles fazem questão de mostrar a realidade dele, né? Porque não adianta esconder também, que lá, num nível desses mais evoluído, você fica sabendo tudo que tem. Não adianta camuflar, nem disfarçar. Isso não existe. Tem que enfrentar. Agora, ó, de modo geral, eu falei todos para você, tá certo? Deve estar satisfeito. Valdo, a dona Aristina, em algum momento, ela participou de alguma coisa na monarquia? Ela teve em algum momento envolvida? Não, ela foi artista nessas épocas todas. Agora, fora de série. Mas ela foi homem também. Agora, como homem, é que nós tivemos mais contato em vidas antes, que era ele era meu colega. A minha mãe era meu colega. Vê se me entende. Agora, eu desconfiei disso, mas nunca falei com ela nada, tal, mandava as coisas, tudo, porque ela me respeitava demais. Mas a maior prova dessa história é o seguinte: aos 5 anos, 4 anos, né, que ela começou a me ensinar a escrever e ler e tal, eu me tornei uma espécie de confidente com ela. Ela às vezes tinha as coisas todas, ela não deixava eu participar, criança, participar na conversa dos adultos, que isso era a regra em Minas Gerais. Mas, por exemplo, na hora que não tinha ninguém, só nós dois, ela abriu o jogo para mim. Ela falava mais coisa do que falava o próprio marido dela, que era o meu pai. Para mim ela falava, entende? Agora, tudo foi ela que entendeu, em primeiro lugar, meu processo de parapsiquismo, retrocognição, os fenômenos que aconteciam. Ela captou isso mais imediatamente. Mas também era com quem eu mais tinha diálogo, né? Com quem eu mais conversava. A interlocução maior era com ela. Ela é o seguinte: quando nós íamos para a escola, mesmo período lá, depois que eu completei 7 anos, mas com 6 anos eu entrei no grupo. Mas então a gente ia de manhã. Quando chegava de tarde, ela às vezes tinha um manequim que ela ia fazer costurar, fazer aquelas coisas todas. E ela fazia tudo quanto é tipo, desde coisa para criança, para dar para os outros, a criança que nasceu, tudo quanto era roupa, desde recém-nascido até para gente, camisa para gente, tudo isso ela fazia para adulto. Agora, nessa hora, ela ficava em pé em cima da mesa e ia mostrando aquilo tudo. Tinha figurino, tinha os negócios todos de costureira mesmo, de alto nível. Ela era um alfaiata, como eu chamava. A senhora é alfaiata, porque nós tínhamos um parente nosso que era alfaiate.
que era 3 quarteirões lá para baixo da rua, ele tinha alfaiataria. E tinha um outro que era meu amigo, que no mesmo quarteirão ele era alfaiate. Então eu falava, a senhora é alfaiata. Isso tudo é minha conversa lá com o negócio dela. Nessa hora, então, a gente conversava. Às vezes passava a tarde toda ela costurando lá em pé e eu em cima de uma espécie assim de jornais com as coisas, que eu ficava sentado no chão, com as coisas todas que tinha. E às vezes anotando tudo. Você está entendendo? Que eu conversava com ela. Isso foi, muito tempo desse jeito. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Ela que desencadeou meu processo todo. Ela foi fora de série. Agora veja, esse processo dela ser confidente, eu confidente dela a situação, é por causa do processo nosso do passado. A coisa ali. Ela tinha uma coisa comigo mesmo, de confiança alta, enorme. Foi por isso que ela pediu, meu filho, você precisa ajudar o Chico Xavier, ele está em crise, ele é o líder disso, você está trabalhando vários anos já com isso, vamos lá, vamos ver isso, eu vou lá com você. Eu falei assim, então vamos lá, eu vou apresentar o Chico para a senhora e vou me apresentar para o Chico, vamos lá ver. Ovaldo, voltando para o assunto da reunião que você fez com a equipe do ECP2, eu vi no vídeo que você colocou 7 itens, né? Mas você falou para mim que poderia ter outros itens no meio daquele sítio. Eu falei lá na hora, se você ouviu, lá eu falei que podia enxertar, inserir outros itens ali no entremeio, sabe? Entre eles. Quais que poderiam ser esses outros itens? Não, é só olhar isso que eu estava falando aqui agora, por exemplo. Eu não falei lá. O processo, por exemplo, aí, do complexo, por exemplo. Entendeu? Como é que é o completismo existencial dentro dessa situação? O problema de você compor a sua auto-oficina extrafísica, auto-ofiex. Isso também tudo tem lá. É um caminho. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ali o que a gente estava chamando a atenção, que eles queriam que chamasse a atenção, é sobre o desassediado permanente total, que é o desperto. Isso que eles querem. Ora, nós estamos sem acesso ao servidor de e-mails e, portanto, sem acessar as perguntas online. No momento. Estão avisando para nós. Realmente, as perguntas hoje só tem 13 de fora. Parou. Mas então, voltando a vocês, quem é que está com o microfone? O que é que tem aí? Qual é a próxima briga das ideias? Professor, volta. Sim. Letra B aqui. Aqui na fatologia, o senhor fala de autossuficiência intelectual aurida após o acúmulo de conhecimentos generalizados. Isso a gente poderia considerar que é um dos fatores, né, essa autossuficiência, esse desenvolvimento de neossinapses, isso poderia ser um dos fatores que desenvolve, ou pelo menos contribui com retrocognições? Já visto que o senhor falou ainda há pouco sobre retrocognições? O que eu vejo é o seguinte, a palavra é retrocognição. Reto quer dizer passado, cognição quer dizer conhecimento. Então você veja, tudo que diz respeito a conhecimento tem relação com a retrocognição. Então, por exemplo, você pode ter simulcognição, é um conhecimento simultâneo, quer dizer, da mesma época, contemporâneo a você, é nesse momento, é o conhecimento de hoje, da agora, aqui, já. Agora, você tem um conhecimento na frente, então entende? A pré-cognição. Você já está elaborando alguma coisa ou tendo uma hipótese a respeito do que vai acontecer com isso. Qual vai ser o próximo estágio dessa condição? Então, isso tudo tem relação com o processo da cognição. Eu fiz essa pergunta porque... Você entendeu? Entendi. Agora, vamos supor que a pessoa tem um processo mais erudito, polimático, uma cultura maior, uma pessoa, por exemplo, que seja poliglota, que leia muito, que faça muita pesquisa em diversas áreas e linhas de conhecimento, essa pessoa vai estar mais predisposta a ter pré-cognição, retrocognição e simulcognição. Mas o que interessa mais no caso é a retrocognição. A pergunta foi justamente por isso, porque a pessoa quando ela desenvolve a erudição dela, ela aumenta a visão de conjunto dela. Então, do ponto de vista cerebral, isso se torna um facilitador para você ter acesso às informações, que são mais sutis. E outra coisa não é isso.
com tudo isso que você faz, você enriquece seus dicionários cerebrais. O dicionário cerebral ajuda demais. Por exemplo, lá no próprio Allan Kardec, os estudos do Espiritismo, eles já falavam: a melhor pessoa para psicografar é aquela que tiver maior acervo intelectual. Por quê? A consciência comunicante pode chegar e ver. Ela tem tudo. Então, em vez de ter ali uma bibliotequinha pequena, ela tem uma holoteca para ela usar à vontade. Então, a transmissão de pensamento é muito maior. Ela pode acessar mais Agora, canais. O próprio Allan Kardec viu isso no século XIX. E isso é um fato. Realmente funciona. Então, quanto mais a pessoa souber, melhor. Por exemplo, o Chico era fora de série. Por quê? Ele era praticamente autodidata em tudo. Ele só fez o curso primário até o 3º ano. No entanto, nos 412 livros que ele chegou a publicar, tem de tudo, todas as áreas de processo de conhecimento. Muita coisa superficial, mas, do ponto de vista de cosmovisão, tem uma coisa vasta de cognição. Entende? Não é de jogar fora. Não é qualquer um que consegue isso. E autodidata, autodidaxia. Ele estudou por ele mesmo, lendo muito. Ele gostava demais de ler. Então isso ajudava muito. Entende? E era muito inteligente o Chico. O nível dele de QI é muito elevado. Alto. Se ele tivesse estudado mesmo seriamente, ele teria feito muito mais coisa. É que não deu. Eu queria saber, Valdo, como é que a gente faz, qual é a técnica para aplicar a auto-mega euforização? Né? Olha, a mega euforização, você tem que começar aqueles negócios que eu falei aqui de fenômenos, com as energias, tudo que você puder. A hora que a pessoa chega com o desenvolvimento desses fenômenos, principalmente dentro da parte do energossoma, ela caminha para a euforização. É inevitável. Isso faz parte. Está dentro do caminho de desenvolvimento de todo mundo. Agora, a primeira é estado vibracional, arco voltaico, está entendendo? Começar com isso, até a pessoa dominar. Mas uma coisa muito boa que ajuda, que eu sempre falo aqui, é a TENEPS. A TENEPS foi feita para isso. Então, por exemplo, no caminho do tenepsista tem a mega euforização. Ele não vai poder fugir disso. Tem que enfrentar essa situação de qualquer maneira. Entende? Professor, sim. Aqui não. Dentro da auto-mega euforização, como que o senhor faz para poder conseguir controlar a euforia? Não, isso aí é só com o tempo, não é de uma hora para outra, não. O caso todo, euforia, é uma coisa que é até fácil. Agora, o que é difícil são as coisas em torno do processo até chegar na euforia. Por exemplo, isso aqui, ó. Faz assim com a sua mão. Você treme ou não treme? Olha aí, ele está tremendo ou não? Não. Tá? Tá assim? Hein? Muito pouquinho. Então, é por aí. Isso aí é o sistema neurovegetativo, é o sistema secundário, nervoso secundário. Primeiro tem o central, depois tem a filial, que é esse que comanda os batimentos do coração, etc. Tal. A parte, por exemplo, do cerebelo, a psicomotricidade, os seus músculos, tudo é isso aí que controla. Agora, então, você tem que controlar primeiro essa condição. Com isso, então, por exemplo, você acaba com a sua precipitação, a impulsividade, o emocionalismo excessivo, aquilo que eu chamo de comocionalismo, a comoção da pessoa. Então, esse aqui é a coisa mais séria para chegar lá. Enquanto a pessoa estiver assim, ela não tem mega euforização de maneira alguma. Pode fazer xixi pelas pernas abaixo, que não consegue nada. Entendeu? Ela tem que dominar o processo. Senão não vai. Agora, primeiro domina a parte grossa, grosseira, de bicho, que é essa parte aqui, a muscular, para depois entrar na parte neuronial. Primeiro é a célula do bíceps, depois a célula do cérebro. Entende? Esse é um caminho.
Agora, eu acho o seguinte, todo mundo caminha para isso. Agora, por exemplo, na hora que você começa a dominar o sistema nervoso neurovegetativo, esse secundário, você também começa a dominar outras coisas e aquilo se estende em matéria de dar a você equilíbrio. Então, os conflitos vão diminuir, o autoassédio diminui, a autocorrupção diminui, o processo da autoestima aumenta, você vai ter mais autoconfiança em você. Então, tem uma série de condições positivas que a coisa se amplia. Agora, com essa ampliação, chega num ponto que não tem mais nada, a não ser você ficar se sentindo bem. Porque todos os recursos em todos os departamentos e seções, órgãos e sistemas do seu corpo, você já dominou. Aquilo está tudo tranquilizado. Então, se sente melhor. É aí que entra a mega euforização. Agora, a mega euforização ela tem um outro aspecto muito sério, que é o processo extrafísico do energossoma. Então, ela mexe com a sua parapsicosfera, ela mexe com os seus chakras. E outra coisa séria, você pode acessar, por exemplo, a central extrafísica de energia. O amparador pode ter contato com você, fazer uma extrapolação para você sentir mais do que aquilo que é o seu normal. Então isso intensifica tudo, dinamiza o processo, o desenvolvimento parapsíquico da pessoa através da energia. Agora, a mega euforização, a pessoa pode começar a ver isso através, por exemplo, de um arco voltaico crânio-chacral. Ela vai começar a ver. A hora que ela faz um arco voltaico muito sério e ela assimilou e depois conseguiu desassimilar, e a pessoa que ela fez aquilo foi limpa, ficou higienizada com os processos negativos da energia que estava lá gravitando na cabeça dela, ela vai se sentir bem. Aquele reflexo vai dar nela. Aquilo já seria um indício, um lampejo, um vestígio já está ficando nela de mega euforização. Então, a mega euforização, para a gente começar a ver espontaneamente pela própria pessoa, no arco voltaico crânio-chacral, já pode. A pessoa já pode assinalar alguma coisa nesse sentido. O que você queria? O senhor falou que o intermissivista, seja homem ou mulher, ele precisa ser um técnico. Eu estava me questionando que para ser um técnico ele precisa de organização, né? E eu queria saber qual o método mais eficaz que o senhor utiliza para organizar todo o material que tem acumulado. Eu acho que o processo todo é ver as técnicas todas que nós temos. Por exemplo, o ideal seria pegar a enciclopédia e ver tudo que tem a palavra técnica. E você separa, faz uma listagem de todas as técnicas que tem. Agora, depois, você vai ver aquelas que você já domina e aquelas que você nem sabe que ela existe. Essas que você não sabe que existe, você tem que olhar se ela vale a pena para você ou não. Aí você já começa a ampliar o processo técnico. Com isso, você vai dar preferência daí a pouco para o parapsiquismo. Você vai olhar mais as técnicas que diz respeito ao parapsiquismo. Isso vai ajudar demais. Agora, aí depois você pode consultar projeciologia, os 700 experimentos e tudo, você vai ter muita infraestrutura lá, muitos subsídios para clarear o processo. Tá certo? Professor Valdo, página 42, efeitologia, o segundo item. O efeito da heterabordagem assistencial na ampliação das autoparapercepções. O caso é o seguinte, você, por exemplo, você faz uma abordagem a uma consciência assistível, ela precisa de assistência. Então, na hora que você faz isso, você está entrando dentro do micro-universo consciencial. Você está entrando lá dentro da vida dela, na intimidade dela, na intraconsciencialidade dela. A hora que você faz uma coisa dessa, você vai ver o nível de percepção que você tem em relação às energias, aos chakras, como é que ela se manifesta, de que jeito que ela é. Se ela é casca grossa, ela não vai ter muita coisa para oferecer para você. Mas vamos supor que já não seja, que ela já tem algum desenvolvimento. Você vai ter, então, uma ampliação das suas parapercepções.
Agora, num caso desse, você tem que abrir o jogo, saber como é que faz, principalmente a desassim. Por quê? Se é uma pessoa que domina energia e ela está toda embarafustada com assédio, carregada de tudo quanto é jeito, com a porção de processo de energia gravitante negativa, e você faz assimilação e não desassimila, vai estar tudo na sua cabeça. Por isso que tem ampliação das autoparapercepções. Essa ampliação pode ser negativa se a pessoa não fez assimilação. Pode ser positiva se ela fez a desassim. Tá certo? Olha o microfone. Volto outra vez. Essa assimilação, ou essa assimilação mais profunda, pode dar dados à consciência... Pode dar o quê? Dados. Transmitir conhecimento? Isso. Pode, é lógico. Isso. Mas, respeito da sua estrutura? Pode mexer em tudo. Escuta, na hora, quem domina a energia engole o outro. Quem tem mais energia engole a outra pessoa. Fim de papo, domina. O que marca o aprofundamento da SIM? O que mais? O que marca o aprofundamento da SIM, da assimilação? Aí é o processo da pessoa saber se ela está acostumada a fazer a desassimilação. Agora, a assimilação, ela se faz através da empatia. Quanto mais empatia tem a pessoa, mais fácil é a assimilação. Disso estou falando. São dados à pessoa para poder fazer autopesquisa. Ela tem que ter alguma similaridade, manifestação com a outra. Senão não vai. Não é a mesma coisa. É importante. O ideal é a gente fazer assistência para gente de alta capacidade, algum talento. Você sempre vai lucrar com isso mais. Mas é que a maioria daqueles que você vai assistir, eles estão precisando demais de você e não tem nada para apresentar. Estão duros, não tem níquel nenhum para oferecer. Entende? Então a gente tem que ter paciência aí em frente. Não acontece por acaso que apareça essa consciência? Não. Todos os afins se atraem, né? Não há acaso. Há sinergismo. Entende? Professor, existe arco voltaico que sem efeito, ineficaz? Sem efeito? É lógico. Por exemplo. Uma pessoa faz mal feito, nada funciona. Não fonôncia. Tem que fononciar. Então, tem que funcionar. Quando uma pessoa faz, por exemplo, um arco voltaico em mim, e que já aconteceu, e às vezes eu me sinto pior com a situação. Então ele passou o assédio para você de alguma coisa. Examina bem quem é que está fazendo esse, né? Esse é um arco voltaico tenebroso. Ele está trazendo as trevas. E já teve abre o olho. Já houveram situações em que eu Mas olha, às vezes é você que estava carregada e ele ficou alterado. Como ele mexeu, levantou poeira, você sentiu pior. Então, a culpa às vezes pode ser totalmente sua. Arco voltaico que não deu certo, abre o olho, tanto o que recebeu como aquele que doou. Abre o olho, que tem boi na linha, tem alguma coisa. Então não vamos rir da pessoa só, não. Porque você também é atriz do contexto. Não, mas aí nessa mesma situação, porque foi um exercício, com aquela pessoa, eu não me senti bem, mas depois no outro arco voltaico, no outro exercício, já me senti melhor. Pois é. E teve o arco voltaico que eu fiz, né?
e que a pessoa não sentiu nada. Sei, mas eles têm que fazer mais experiência. O povo está engatinhando, tem que ir com calma. Essas coisas não tem nem curso superior na universidade, ninguém sabe que isso existe. Tem que fazer força, entende? Você está no caminho, é por aí. Mas então quando acontece a situação que com aquela pessoa você não se sente bem, né? Então a primeira coisa é o seguinte, em vez de fazer arco voltaico em você, você faz nele. Que assim você vai assimilar e vai ver como é que ele é. Você aí deslinda o processo, pratos limpos, coloca tudo claro, evidente. Faça isso. Entende? Ele quer fazer com você. Fala, não, eu vou fazer em você. Mas agora, aguenta os trancos, né? Vê o que lá que tem. Se o cara estiver aí, como é que fica? Não, já teve arco voltaico que eu fiz que eu fiquei uns 2 dias mal. Fiquei com ressaca energética. Agora, o arco voltaico sempre pode ajudar com o tempo, mas às vezes um só não adianta. Tem que fazer uma série, ver como é que fica. E outra coisa, a pessoa tem que se preparar para isso, tanto aquele que faz quanto aquele que está recebendo. A primeira coisa é a pessoa relaxar e não querer ajudar em nada, deixar acontecer. Ela se apassiva mantendo a lucidez. Então é uma passividade lúcida. Isso é que é o ideal. Deixa a coisa acontecer. Entende? Agora vale a pena, hein? Pensa nisso. Não desiste não, insista, você vai longe. Não, é porque, só um instantinho, na minha pesquisa, depois que isso aconteceu, eu perguntei para várias pessoas, né? E as opiniões são as mais diversas possíveis. Você está falando aí sobre um assunto muito novo. Assunto novo sempre é controvertido. Pois é, e aí... Faz parte do serviço. E aí você fica até com medo de fazer arco voltaico. Não fica com medo não. Tenha confiança em você. Nada de medo, porque assim, sabe, o bicho te pega. Não é bom não. Ter medo é preparar o assédio. Não pode não. Tá certo? Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. O resto nós discutimos amanhã. Vocês podem se preparar, venha com as armas e os barões assinalados. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 127 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 43 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje são do Ivo sobre chamada de trabalho da Jornada da Saúde, o Wildenilson sobre a semana e balanço existencial, o Geraldo sobre o curso 40 Manobras e a Sandra sobre o curso Despeticidade. Antes com vocês, a Eliana, do programa Amigos. Boa tarde. A Enciclopédia da Conscienciologia é fundamental para a nossa autossuficiência intelectual. E os amigos da Enciclopédia são fundamentais para a produção, expansão e divulgação da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, se você ainda não é amigo, pense com carinho em fazer sua adesão e participar de perto, dentro desse processo. E se você é amigo e tem sua assinatura vencida recentemente, renove essa amizade, venha colaborar com essa mega gestação consciencial, fator importantíssimo, o principal, aliás, do nosso mega revezamento multiexistencial. Então, você pode procurar o CAEC, ligar para o CAEC no 35 45 35 25 26 52 ou pelo site do programa www.enciclopediadaconscienciologia.org. Nós, eu e o Fernando, estaremos no Fórum da TENEPS também com o stand esperando por vocês. Muito obrigada. Pessoal, muito boa tarde a todos. Só avisando que a chamada de trabalhos da 7ª Jornada de Saúde já está à disposição no site da OIC, www.oic.org.br. A Jornada de Saúde vai acontecer em setembro de 2012, de 7 a 9 de setembro de 2012, no campus da OIC. Tá bom? Muito obrigado. Tudo bem, boa tarde. Eu gostaria de, em nome da Apex e do CAEC, estar convidando para o 10º balanço existencial, que estará acontecendo em fevereiro de 2012, entre os dias 18 e 21 de fevereiro.
Essa atividade, esse curso, ele ocorre dentro ali do período de carnaval, então um período de imersão. São 4 dias com várias atividades. Eu gostaria de destacar 2 atividades que são campos. Um é o campo proéxico, que ocorre onde as pessoas, através de um campo montado por EPICONs, a pessoa poder acessar ideias do curso intermissivo. E um outro campo, que é da consciencioterapia e ProEx, onde também se trabalha as dificuldades da pessoa em estar realizando a ProEx, alguns travões. Então estão todos convidados para acessarem as informações sobre o curso Balanço Existencial. Pode estar ligando aqui para o CAEC, que é 3525-2652, DDD 45, ou acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, onde tem toda a programação e as formas de pagamento. Obrigado. Boa tarde. A ACIP e o CAEC estão convidando a todos a participar do curso 40 Manobras Energéticas. É totalmente prático, trabalha com as energias, a interação energética em dupla, tripla e um grupo maior. Sem pré-requisito. E tem mais. Aprendendo essas técnicas, poderá utilizá-las no seu dia a dia, na família, nos amigos e etc. Local, discernimento, data, dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro. Inscrição, recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para lembrá-los do curso Desperticidade, que irá ocorrer logo após o 40 Manobras. Ele terá início do dia 29 às 17h30 no campus da OIC. Então, para você que admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nessa vida humana, nós convidamos para participar deste curso. São 3 atividades mentais somáticas, utilizando os debates com os verbetes da desperticidade, os mais novos verbetes sobre o assunto. Teremos também 3 campos energéticos, o desbloqueio encefálico, o exercício de expansão energossomática e o energoduto interassistencial. Os EPICONs são professora Cristina Aracaki, Moacir Gonçalves e professora Marina Tomás. Então aproveitem vocês que estão aqui na Cognópolis e não percam essa oportunidade. As inscrições são feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Falando em desassedialidade, amanhã teremos o verbete Bloqueio Zero, da especialidade Autodesassediologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.